Justiça da Inglaterra dá a primeira decisão em processo de Felipe Massa contra FIA e Bernie Ecclestone. Quase todas as equipes da Fórmula 1 foram pegas aqui no Brasil usando um truque mandrake e a FIA vai baixar uma diretiva técnica provavelmente já para este final de semana em Las Vegas. Mas o que será? Deputada pede investigação sobre o processo de venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo. Tem polêmica rolando. Jogo da Fórmula 1 2026, o simulador para computador e videogame é cancelado. Metade aplaude e a outra lamenta. Fórmula 1 chega a Las Vegas sob ameaça de chuva, mais do que chuva, de enchente, depois de aqui em São Paulo, quando todo mundo esperava um ciclone, tudo correr dentro de uma relativa normalidade. Quinta-feira, 20 de novembro de 2025, estamos já em clima de Las Vegas, Grande Prêmio na Cidade do Pecado. Então, senta aí pra gente falar de tudo. Vamos lá! O processo de Felipe Massa movido na justiça inglesa contra FIA e Bernie Ecclestone teve uma primeira decisão, que não é de mérito, mas rejeitou os pedidos destes réus que eu já elenquei aqui, de que o processo não fosse sequer admitido. O juiz afirmou que Massa tem chance real de provar a existência de uma conspiração a partir daquela entrevista de Bernie Ecclestone em 2023, mas advertiu que o caminho até a obtenção de uma sentença será longo, muitas pessoas, provas, etc. serão ponderados e que o título de 2008 não está em discussão. E a gente fez vídeos sobre isso aqui há uns 3 domingos atrás, pormenorizando toda a questão, contando todos os elementos sobre a mesa e explicando o que pode e o que não pode acontecer com base no que Felipe pediu, e hoje a gente sabe, e o que ele também não pediu. Vale assistir, por exemplo, sexta, no sábado ou depois da corrida de domingo, esperando pela live que vem às 18 horas, junto com os nossos outros vídeos da semana. Eu adianto que Massa pede indenização financeira, compensação, reparação na ordem de 64 milhões de libras, além de uma declaração por parte da Federação Internacional de Automobilismo de que agiu errado e que tivesse agido conforme seus próprios estatutos, teria, ao tempo dos fatos, anulado o resultado do Grande Prêmio de Singapura. É isso que Massa pede, é isso que o juiz dará ou não, no todo ou em parte, ou negando inteiramente, e, portanto, o destino do campeonato de 2008 não é objeto deste processo. Rodrigo, o que seria então esta primeira decisão? Nunca atuei na Inglaterra, mas aqui no Brasil a gente tem algo parecido. É a análise preliminar das condições da ação, a saber, legitimidade ativa, se quem está entrando com a ação é o titular do direito, seria o titular do direito para receber alguma coisa. Pedido possível, por exemplo, não teria como Massa pedir para desbater o carro de Nelsinho Piquet, porque o direito não tem instrumentos de voltar no tempo e desfazer o que aconteceu. Ele tem instrumentos até para reparar um dano, mas não para desacontecer as coisas. Portanto, esta análise é se o pedido é possível. Qual que é a terceira condição da ação? Interesse de agir, né? E como que eu expliquei interesse de agir? A possibilidade jurídica do pedido, eu já falei, parte capaz, e interesse de agir. Como explicar as pessoas interesse de agir? E o terceiro requisito, pelo menos aqui no nosso regramento, é o chamado interesse de agir, que seria a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para resolver um conflito. Portanto, agora, superada essa primeira fase de admissibilidade da ação, rejeitados os pedidos de FIA e Ecclestone, vários deles diferentes, de que não haveria possibilidade desta ação prosseguir, sim, ela prosseguirá. Não é, entretanto, uma antecipação do resultado. Ela pode seguir e lá na frente não dá em nada. Mas entramos então, no caso eles, em campo para discutir o mérito. Foi, não foi, se foi, repara portanto, ou não repara porque isso, aquilo, aquilo outro, entendeu? A FIA está investigando praticamente todas as equipes da Fórmula 1 por uma malandragem que, bem parecido com outras coisas que a gente já discutiu aqui, não era proibida e não sendo proibida, era permitida. Eu explico. Embaixo do carro, por praticamente toda a extensão do assoalho, temos aquela placa, que no passado já foi feita de madeira, hoje é de uma resina, cujo desgaste é medido depois das corridas para saber se o carro está andando baixo demais. É como se ficasse uma impressão digital do carro batendo no chão, gastou mais do que um tanto
quanto permitido, é porque estava andando muito baixo. Punição, no caso, desclassificação. Desclassificação essa que já pegou Hamilton e Leclerc de Mercedes e Ferrari em 2023 e também pegou o mesmo Hamilton esse ano de Ferrari na China. Pois bem, em vários pontos desta placa há o chamado skid block, blocos de titânio feitos para não desgastar, localizados em vários pontos ao longo da placa. Então, são esses blocos de titânio, inclusive, que quando raspam no chão dão umas lindas faíscas que a gente está acostumado a ver. Pois bem, o delegado técnico da FIA, Joe Bauer, um senhorzinho de cabelo branco que sempre aparece na transmissão, pegando o peso dos pilotos naquela balança, pegou praticamente todas as equipes da Fórmula 1, a gente não sabe quem estava de fora, mas a gente sabe que estava quase todo mundo dentro, utilizando de uma manobra muito esperta para permitir que o carro ande mais baixo do que pode e não seja pego com o desgaste na placa. Como? As equipes estavam aquecendo esses blocos de titânio com dispositivos feitos exclusivamente para isso, porque aí o titânio dilata, desce para além da altura da placa, pega antes no chão, o carro pode andar mais baixo, fazendo aquela faísqueira danada, sem deixar nenhum rastro, porque a placa fica intacta, já que o bloco passou para baixo dela. De acordo com o regulamento, os blocos têm que estar perfeitamente alinhados com as placas, só que isso só é medido quando o carro está parado em inspeção. E aí, criaram então esse negócio que esquenta, o bloco desce para além da placa, a placa fica intacta ou quase isso e consegue andar mais baixo do que podia. O relatório da FIA diz: quanto maior a temperatura da placa de titânio, mais ela se expande, resultando em uma espessura menor do que a do próprio chassi. Quando o carro está soltando faíscas, apenas os blocos de proteção contra impactos tocam a pista, no caso, o skid block, enquanto a placa fica ligeiramente mais alta, preservando então o cumprimento da regra. E aí, quando termina a corrida, misteriosamente o sistema para de atuar, os pilotos voltam lentamente para a garagem e daquele momento até a inspeção que acontece no parque fechado, o titânio esfriou, voltou para o seu tamanho, dimensão normal, ninguém vai perceber nada. Joe Bauer teria descobrido, abre aspas, dispositivos instalados em vários carros com o único propósito de aquecer os skid blocks. A diretiva técnica, todo mundo espera, deve vir em breve, proibindo esses dispositivos, mas ele ordenou já antes do Q1 aqui em São Paulo que os dispositivos fossem removidos. Vamos pensar em quem teve um tombo de desempenho da sprint para a classificação. As duas Red Bull, não passaram no Q1. A FIA estaria então preparando essa diretiva técnica, tem gente que espera para esse final de semana em Las Vegas, outras fontes especulam que isso só vai acontecer em 2026. A deputada por São Paulo, Erika Hilton, comunicou em suas redes sociais que pediu, inclusive mostrou o pedido no seu Twitter, investigação sobre a venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo. Desde a pré-venda nas semanas anteriores para cartão Porto e cartão Amex e nesta segunda, dia 17, com a venda para o público em geral, recebemos por aqui diversos questionamentos sobre: e aí, vocês vão fazer vídeo sobre a fraude na venda de ingressos? E como quem alega fraude tem que provar fraude, na segunda-feira eu comentei no Twitter que não via até o momento motivo para fazer um vídeo, já que em todos os anos temos esgotamento de ingressos, não só na Fórmula 1. Acabou rápido? Sim, acabou rápido. A suspeita do uso de bots? A suspeita do uso de bots. Tem cambista direto com ingresso na mão? Tem cambista com ingresso na mão. Mas afirmei, o post tá lá, que não havia como provar envolvimento da organização ou da tiqueteira, no caso a Eventim. Sair fazendo vídeo chamando que é fraude não é como se deve proceder. Naquela noite veio então a notícia e o post da deputada informando que oficiou a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, pedindo investigação por parte do governo sobre os trâmites, os processos, os procedimentos adotados pela Eventim tiqueteira e também pelo Grande Prêmio de São Paulo, que usa esta empresa para a venda dos ingressos. Tô pondo na tela para você o pedido feito pela deputada, se você quiser pausa para dar tempo de ler. E a partir da hora que uma congressista, alguém com audiência e poder, pede uma investigação, passamos a ter uma notícia. Escrevi então na terça-feira para as três frentes envolvidas: Grande Prêmio de São Paulo, Eventim e o gabinete da deputada. Para o Grande Prêmio e para Eventim mandei exatamente as mesmas 7 perguntas, leio para vocês
vocês aqui, a saber, qual é a quantidade total de ingressos postos à venda considerando a soma das pré-vendas, Porto, Amex, mais público em geral? Qual a quantidade de ingressos destinados às agências de turismo? Existe uma distribuição para os pacotes que são comercializados dentro e fora do Brasil? Se sim, qual seria o percentual total para cada? 3. A Eventim e o Grande Prêmio tomam medidas contra a compra predatória? Na frente escrito com tracinho, cambismo? Interrogação. Quais as medidas para evitar o uso de bots nos sites de venda? 4. Comenta-se sobre o uso de catracas com reconhecimento facial como forma de evitar a compra descasada CPF pessoa. Isso seria uma alternativa considerada? Se sim, para quando? 5. Quantas pessoas acessaram o site de venda na segunda-feira, dia 17/11, versus a carga de ingressos colocada disponível para o público em geral naquela data? 6. Existem medidas efetivas para controlar a compra de ingressos de meia entrada e PCD ou idosos, de modo a garantir que estes sejam utilizados por quem de direito? Ou seja, meia entrada para quem pode ter meia entrada, ingressos para pessoa com deficiência para quem tem direito a isso, e a mesma coisa para idosos. E 7. A organização, ou no caso da tiqueteira, a tiqueteira, já tomaram conhecimento de medidas da deputada Erika Hilton para apurar problemas com a comercialização? Se sim, qual a posição oficial da tiqueteira e do Grande Prêmio? Os dois responderam por escrito. Grande Prêmio: em primeiro lugar, é importante contextualizar o cenário atual de comercialização de ingressos do Grande Prêmio de São Paulo. O evento enfrenta nos últimos anos uma demanda excepcionalmente elevada, como se nota no recorde de público atingido ano após ano. Fenômeno observado em praticamente todas as etapas do Mundial de Fórmula 1 e também em grandes eventos de entretenimento no Brasil e no exterior. Essa demanda supera em muito a capacidade física e, consequentemente, de ingressos do Autódromo de Interlagos, o que explica o esgotamento rápido dos ingressos e o elevado volume de acessos durante os períodos de venda. Vou ler tudo, afinal de contas, perguntamos e o público quer a resposta, tá bom? Continue aí. Para ilustrar esse comportamento, na semana anterior à corrida deste ano, foi disponibilizado um pequeno lote residual decorrente de compras não confirmadas por alguns clientes. Nota de rodapé. Sim, muita gente que compra meia entrada sem ter direito à meia entrada, não consegue comprovar e etc., tem a compra cancelada e os ingressos voltam. Mesmo com a divulgação deste lote restrita às redes sociais do Grande Prêmio, poucas horas antes da abertura de venda, cerca de 1.000 ingressos se esgotaram em aproximadamente 1 minuto, com mais de 30.000 pessoas na fila virtual. Os ingressos do Grande Prêmio de São Paulo são disponibilizados para venda ao público em geral em diferentes fases de pré-venda e a venda geral, além de revendedores e agências oficiais nacionais e internacionais, conforme acordos previamente estabelecidos, respeitando uma capacidade em cada área do autódromo. Para cada fase e tipo de operação, existe uma carga de ingressos específica, podendo haver ajustes conforme demanda e disponibilidade, sendo o balanço final realizado após cada evento. As quantidades vinculadas a cada acordo não são divulgadas publicamente, em razão de disposições contratuais e critérios comerciais próprios de cada operação. Importante ressaltar que mesmo quando há abertura eventual de novos lotes, os preços permanecem inalterados, ou seja, não há diferenciação de valores para a mesma área, independentemente do momento da oferta. Lembramos também que a carga total de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo 2026, destinada ao público em geral, ainda não foi integralmente disponibilizada. Até o momento foram realizadas 2 fases de pré-venda e ainda entrarão ingressos das áreas relacionadas a parceiros comerciais do evento, como Heineken e Porto. É longo, continua. Com relação a possíveis práticas de compra predatória, há medidas implementadas em conjunto com a plataforma oficial de venda de ingressos para o público em geral, como, por exemplo, o limite de até 4 ingressos por CPF. Existe ainda a possibilidade de, em situações de denúncia, associar um ingresso adquirido por meios não autorizados ao comprador original e adotar medidas administrativas, como bloqueio preventivo de cadastro, impedindo compras futuras. E aí mandamos 7 perguntas, a resposta segue. No que se refere às categorias especiais de ingressos, a comprovação documental correspondente é exigida tanto no momento da compra quanto no acesso ao autódromo, com fiscalização rigorosa para garantir o pleno cumprimento das normas aplicáveis. Estamos cientes das manifestações públicas recentemente divulgadas e, como sempre, permanecemos à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
usuários. A Eventim também mandou uma resposta, nesse caso pelo jeito mais padrãozão, não passando pelas minhas perguntas, porque essa do Grande Prêmio você pode ver que passa, ainda que no 1, 2, 3, 4, 5 até o 7, fala de todos os itens que eu perguntei. Embora, por exemplo, como eles mesmos disseram, não revelam os percentuais, a carga total, etc., alegando questões contratuais. Mas enfim, responderam. A Eventim manda uma resposta bem mais protocolar, com jeitão de assessoria de imprensa padrãozão, e eu respondi a resposta perguntando, tá, e eu posso esperar que minhas perguntas sejam tratadas individualmente, uma a uma, ou não? Sem resposta. Vou ler mais resumidamente, tá? A Eventim está presente em 27 países, é responsável pela comercialização de 250 milhões de ingressos, em torno de 180 mil eventos por ano, como Jogos Olímpicos de Paris e Rio de Janeiro, a final da Copa da Libertadores, blá blá, Coldplay, artistas internacionais, etc. É líder do mercado europeu, informa que seu sistema segue em altos níveis de segurança tecnológica. A Eventim, empresa contratada pelos promotores do evento para realizar as vendas dos ingressos, lamenta que não tenha sido possível atender a grande demanda. Iniciadas as vendas, o inventário rapidamente se esgotou, considerada a compra e procura simultânea de milhares de pessoas, blá blá e etc. Vale acrescentar que a Eventim repudia a revenda de ingressos cambismo, seja ela física ou através de sites, inclusive cita alguns, via Google, StubHub, Funibet, Eventbrite, etc. E diz que repudia, venda, legal, blá blá e tal. Minhas perguntas individualmente não foram respondidas. Mas terão que responder perguntas na tal investigação pedida pela deputada, porque não respondendo numa investigação presume confissão sobre os fatos. O que você não sabe, e eu não vi por aí na mídia brasileira, pelo menos, é que a Comissão Federal de Comércio americana, Federal Trade Commerce, FTC, e 7 estados dos Estados Unidos estão processando a Live Nation e a Ticketmaster, tiqueteiras, empresas que vendem ingressos como a Eventim aqui no Brasil, e a Live Nation e a Ticketmaster pertencem ao grupo Liberty Media. O FTC norte-americano e esses 7 estados acusam as duas empresas de conivência tácita com cambistas, estou lendo aqui o artigo para vocês, permitindo então ganhos de milhões de dólares na revenda, o que presumo as duas empresas participariam, talvez. Portanto, aí temos uma questão que, se comprovada, repito, se comprovada, e comprovada não lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, seria de fato fraude, crime, delito e etc. Lembrando também que tem uma questão matemática aí envolvida. São 300 mil pessoas presentes nos 3 dias de Fórmula 1 em São Paulo. Mas eu, por exemplo, fui computado 2 vezes, porque fui na sexta e fui no domingo, e os 300 mil são para todo final de semana. E não são 300 mil ingressos colocados à venda. Primeiro de tudo, porque não se vende ingresso mais fracionado. Quando eu comecei aí, vendia para os 3 dias, vendia para sexta e vendia para o sábado, e vendia para sexta e para o sábado. Além disso, vai 1/3, talvez até metade dessas pessoas são convidadas, não compraram ingresso, mas entram na conta de 300 mil. Ainda assim, rapidamente passando pelos fatos desta semana, um rápido perguntas e respostas. Você ou seu canal tem alguma relação com a organização do Grande Prêmio de São Paulo? Não. Você ou seu canal tem alguma relação com a Eventim? Não. Você ou seu canal ganham alguma coisa destes para falar ou não falar alguma coisa sobre a venda de ingressos? Não. Inclusive, sexta-feira passada estávamos aqui repercutindo matéria da Juliane Serrazoli de que pouquíssima gente falou sobre a vista do setor R, com imagens, inclusive. Foi a organização, a Eventim ou a própria Fórmula 1 que te puseram lá no paddock da Aston Martin? Não. Fui convidado por uma marca, falei inclusive o nome dessa marca diversas vezes por aqui, porque afinal de contas é assim que é o combinado, né? Você fala da gente, posta da gente e você vai. E você não vai falar do cancelamento que aconteceu com você nesta semana, neste vídeo? Não. Eu não sou notícia aqui. Fórmula 1 e automobilismo são. Mas se você quiser muito saber, na live de domingo, venha, mande uma pergunta, um superchat, e a gente no final, depois que tiver esgotado os assuntos do que viemos aqui para falar, Fórmula 1 e automobilismo, conversamos. Falando em cancelado, o jogo Fórmula 1 2026 não será lançado. Foi, portanto, ele também cancelado. E será vendido a partir do ano que vem como uma expansão paga, o que para muitos entendidos, gamers, etc., já era o que vinha acontecendo. Explico. Desde 2020, segundo alguns, o jogo não é exatamente novo e só vem sendo trocada a identidade visual dos carros, alguma pista nova que aparece e etc. Mas o software, o engine, o motor que faz o negócio todo acontecer, seria basicamente o mesmo, com mini atualizações.
A Electronic Arts, estúdio responsável por fazer o jogo, avisou que não vai haver o lançamento do Fórmula 1 2026, focando em fazer um jogo inteiramente novo que virá em 2027 e que sairá uma atualização paga do jogo deste ano no ano que vem, o chamado, pelos entendidos, DLC. A justificativa é que a decisão foi tomada para dar aos desenvolvedores mais tempo para se adaptarem ao novo regulamento técnico da Fórmula 1, aos novos carros e etc., que envolve mudanças nos motores, carros menores, aerodinâmica ativa e etc. Sim, faremos um vídeo aqui sobre o regulamento do ano que vem, eu não esqueci. E essa pausa garantiria então um produto de alta qualidade e inovador para 2027, o que, como eu comentei na abertura, tem dividido opiniões, alguns dando graças a Deus, porque será a hora então de ver um jogo novo que só vem sendo recauchutado, repaginado e etc. E outros que se chamam de viciados no game, lamentando profundamente. Como não jogo desde a versão 2014, não consigo opinar, mas você pode aqui escrevendo na caixa de comentários. Vários pilotos da Fórmula 1 expressaram preocupação com o tempo em Las Vegas e ameaça de chuva, e mais do que chuva, de enchente. Las Vegas é a região metropolitana e todo o condado de Clark, onde está a chamada Sin City, cidade do pecado, vem enfrentando chuvas torrenciais. E o Serviço Nacional Americano de Meteorologia emitiu um alerta na terça-feira. O forte temporal causou inundação na cidade em nenhum ponto onde passa o circuito, mas causou. O risco maior de precipitação de chuva é para a hora do segundo treino livre, madrugada de hoje para amanhã. Já a gente fala dos horários, com 40% de chance de cair um toró. Para a classificação no sábado e para a corrida de domingo, a chance de chuva é praticamente inexistente. Mas enfim, a gente vai atualizando o boletim meteorológico de lá ao longo dos próximos vídeos. Nessa noite, não é amanhã, já tem carro na pista 9h30 UTL1, 1h da manhã UTL2. Os horários se repetem na próxima noite, 9h30 da noite UTL3, 1h da manhã, já de sábado, a classificação formando o grid de largada. E a 1h da manhã também de domingo, o Grande Prêmio de Las Vegas. E nós encontramos vocês aqui 15 minutos antes, meia-noite e 45, portanto, para a nossa transmissão paralela em segunda tela. Você já conhece, mas não custa falar de novo, outro canal. Comigo nos comentários, Matheus Furlan na narração, de lá direto do front, Juliane Serrazoli. Acabou a corrida, vamos dormir e reencontro vocês aqui às 18 horas de domingo para a live pós-corrida, respondendo suas perguntas, seus superchats, falando de tudo o que acontecer dentro e fora da pista, inclusive comentando das chances de cada um pelas minhas contas. O Verstappen pode ficar de fora da briga se tiver um resultado muito ruim nesse final de semana e o Norris arrebentar a boca do balão. Piastri ainda não. Torcendo, inclusive, para isso não acontecer, para o campeonato não dar uma morrida. Nessa semana, terça-feira, o vídeo sobre mudanças de regra da Fórmula 1 no meio das temporadas. 10 casos em que, por pressão, chororô de alguém, acidentes sérios, etc., a FIA teve que entrar em campo e mudar a regra no meio do ano. Na quarta-feira, pequena grande história, talvez a mais recente delas, que aconteceu em 2022, naquela saia justa do cerimonial da Fórmula 1, que ninguém sabia dizer ao certo se o Verstappen tinha sido campeão lá em Suzuka, porque a Red Bull interpretou o regulamento de uma maneira diferente da FIA, enfim. Até o Verstappen, em dado momento, disse, não fui campeão, e alguém pegou ele, botou ele sentado num trono lá, falou, foi campeão sim. Lembra disso? Talvez você não lembre, porque foi em plena madrugada, uma corrida que demorou tanto para acontecer que o dia já estava saindo. Eu vejo vocês aqui então ao longo do final de semana falando de tudo o que acontecer lá em Las Vegas, na sexta, no sábado e em 2 lives no domingo, transmissão paralela e o pós-corrida às 18 horas. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos os nossos já famosos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático e é notificado então de tudo que fazemos por aqui. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, os links lá embaixo na descrição, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu vejo vocês por aqui, eu vejo vocês ao longo do final de semana, valeu e aquele abraço.